A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez aqui, estamos pontualmente, né? Alguns estão meio embananados porque começou o horário de verão, mas aqui não tem horário de verão, graças a Deus, mas para quem tem, começa às 9, né? É uma hora antes. Então, estamos aqui pontualmente para dar a aula, esperando aqui o pessoal chegar. Sabendo que uma das matérias que você deve estudar mais é a bibliologia. Quero frisar aqui que aqui perto da minha casa tem uma igreja que realmente é uma benção. E o pregador de hoje, ele pregou um evangelho genuíno. Ele realmente falou sobre pecado e salvação. Ele falou sobre arrependimento, né? Ele falou arrependimento em Deus. Ele falou que o evangelho não deve ser bagunçado. Ele falou que ele era ex-macumbeiro, deu um testemunho tremendo, deu a citação de Levíticos que fala que os tais, né, não devem ser levados em consideração porque Deus é o Senhor. E lá no Antigo Testamento era morto aquele que buscasse a feitiçaria. Também citou as passagens do Antigo Testamento e do Novo, que fala que não devemos buscar espírito de adivinhação. Então, tudo isso daí falou que Deus fez homem e mulher, a família chamada hoje de família nuclear. Ou seja, foi um evangelho realmente, verdadeiramente, reconhecido por mim como um evangelho genuíno. Certo? Então, eu gostaria de expor aqui a minha alegria, porque eu vejo também, além disso, de que os irmãos estão me procurando e dizendo: pastor, eu quero saber mais da palavra. Então, o povo de Deus está com sede. Para quem pensava que não, ele está sim, certo? O povo de Deus está com sede da mensagem do evangelho genuíno. E hoje nós vamos para João 9, uma das mais belas mensagens que João selecionou, né? E que o Espírito Santo confirmou. Aleluia! Então, Deus, como sabe trabalhar, inspirou, através do seu poderoso Espírito, a João, o apóstolo, né? E ele, juntamente, foi chamado para pregar, anunciar e declarar as maravilhas do Senhor. Glória a Deus e aleluia, né? Então, estamos aqui para fazer esse estudo, né? Então, aqui, vou só pegar meu caderninho, né? Que dessa vez me deu um branco, eu me esqueci. Filha, traga aí, por favor. É isso que está em cima da cama. Esperando aqui o pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Glória a Deus. Olha que chegou. Esposa virtuosa é assim que vai entregando, né? Jesus cura um cego de nascença, né? Então, vemos aqui que João selecionou a passagem de um milagre. Mas a gente viu no estudo passado que tinha uma mulher comprovadamente adúltera e Jesus julgou com retidão e justiça, sem quebrar a lei, e ainda assim ela saiu salva. Então a lei de Deus, o julgamento de Deus, não é como um homem que é comprado, né? Aqui a justiça está precisando muito se inspirar não na dos Estados Unidos, não na do México, ensina de Deus, né? Então, temos aqui no capítulo 9,
No versículo do 1 ao 3, a gente vai ver uma questão teológica, certo? Que na internet, por hoje, eu estava vendo, analisando, e vi que tinha algumas pessoas falando, um cara dizendo-se evangélico, espírita, uma mistura, né? Grande aí. Estava perguntando e os crentes não sabiam responder, certo? E é isso que, para isso que serve o estudo. E lá tinha se encerrado, porque senão eu teria respondido, né? E ele falando que era os paralíticos, as pessoas que estão enfermas, quer dizer que Deus abre exceção, de novo a exceção. Deus não abre exceção com ninguém, pessoal. Deus não abre exceção com ninguém. É uma regra, ele absolve ou ele condena. É simples assim. E outra, um grande questionamento que o rapaz fazia era o seguinte: reencarnação. Nesse versículo 2. Os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha a questão teológica aqui. Quem não estuda a Bíblia não vai ver essa questão teológica, certo? Mas vai entrar uma coisa aqui, que aqui em Natal, os bons pastores, estudiosos da palavra, combateram, e os fraudulentos foram embora com o besterol da a maldição hereditária, certo? Maldição hereditária para a igreja não existe. A maldição hereditária que Deus falou e tem escrito na Escritura é para Israel, somente, certo? Patrícia Soares, seja bem-vinda em nome de Jesus. E o que acontece aqui? O rapaz lá falou de tudo menos maldição hereditária. Falou de reencarnação, que isso é uma besteira, certo? Lá em Hebreus, né, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se a juízo. Aí ninguém explica, nem o espírita explica esse versículo. Como é que tem esse versículo e vocês acreditam em reencarnação? Né? Lá na palavra de Deus fala ressurreição. A palavra no original para ressurreição indica que é se levantar no mesmo corpo. Não é reencarnar, chegar e se levantar em um corpo diferente. E ele diz que é sucessíveis reencarnações. Você pensa que é só uma? Não. Eles dizem que são várias, né? E começa a falar essa besteira, essa falácia da doutrina espírita. E o que acontece? E estamos aqui, nesse estudo, debatendo ideias, certo? Ideias, nós da Bíblia e comentando um pouco da dele. Então, aqui não tem nada a ver com reencarnação, certo? Aqui vai para a maldição hereditária. Existia na época, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, existia na época a ideia de que era cego, era uma maldição pelo pecado. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, e vamos examinar agora, né? Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Porquanto eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento. Essa palavra, na verdade, é zeloso, certo? Mas eles pegam português para que as pessoas da atualidade entendam o que é aquilo que está sendo dito. Zelo, quase que não se fala mais. Então, ele usou a palavra ciumento, mas ciúme, vamos definir aqui, já que está mais atual, estão usando isso na Bíblia, na gramática, vamos dizer que existe um ciúme bom e um ciúme ruim, porque tem que existir. Um ciúme, vamos dizer que o ciúme é mau, segundo a Escritura, são as ciumeiras, crises de ciúme, certo? E esse ciúme aqui seja o zelo. É o cuidado
pela pessoa amada, certo? Pela lei dele. Deus, no caso aqui, ama a lei dele, né? Mas ele está dizendo, sou um Deus, vamos dizer, zeloso, que em outra versão diz, né? Que puno a iniquidade dos pais, olha só, ele está dizendo que eu vou punir o pecado dos pais, iniquidade, nos filhos até a terceira e quarta geração, dos que me odeiam. Deixa eu dar aqui alguns sinônimos. Algumas vezes as pessoas se esquivam da palavra odiar. Não, eu não odeio, mas eu tenho nojo. É odiar. Certo? Outro sinônimo é Mary Souza, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui é um estudo maravilhoso de Jesus Cristo. E aqui em Êxodo ele fala sobre odiar. Sinônimo de ódio também é ter nojo, certo? Raiva, certo? Não suportar. Eu não tolero, né? Não, o meu santo não bate com o dele. Ódio, certo? Sim, ódio passa essa ideia de que você não suporta a presença da pessoa. Por isso é que eu digo que isso são sinônimos. Todas essas palavras são ódio. Portanto, Deus está falando aqui para pessoas comuns que estavam se comportando como idólatras assassinos. É mole a visão de Deus? Ele está dizendo, não é para servir nem ficar diante de deuses. Deuses, a palavra deuses aqui, algumas pessoas do catolicismo querem puxar só para a cultura. E não é. Porque a palavra deuses aqui vem acompanhado de servir. Então, se você serve uma estátua, ou um copo, ou uma árvore, lá na Índia serve-se isso, né? Eles vão servir a idolatria com um pedaço de pau que é chamado Deus louco. É isso mesmo, Deus louco, que eles se atiram, saem e se jogam o corpo para bater na árvore. E aquilo dali é para aplacar a ira do Deus louco, para que ele sorria, para que ele... Então, tudo isso é idolatria. É a mesma coisa de dentro de um guarda-roupa, você guardar uma imagem de escultura, toda vez que você abre, você faz um sinal, algum gesto de reverência. Então, é a mesma coisa. Porquanto eu, Senhor, sou um Deus zeloso e puno a iniquidade. Iniquidade é pecado. Dos pais sobre os filhos. Sobre. Ou seja, o pai peca, ele vai cobrar até nos filhos. Netos, até a terceira, bisnetos, tataranetos. Até a terceira e quarta geração dos que aborrecem. Mas também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a pergunta aqui deles, no João 9:2, quem pecou? Este homem ou seus pais? Não bate? Não explica? Entendeu? Só que tem um porém. Ali é em Êxodo. Mas Deus cancela em Ezequiel. Cancelou em Ezequiel essa ideia. Só que Israel, não sei se vocês já leram, mas Israel era muito teimoso e sempre foi. Então, Deus explicava, Israel, na maioria das vezes, não fazia. Não dava ouvidos. Ao que Deus ficou só 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus para chegar e ficar totalmente em silêncio, sem dar revelações. Então, Israel sobreviveu nesse período com a Torá, a palavra escrita, né? E aqui esclarece, Jesus esclarece. No caso, mas ele tinha validade só para Israel, a maldição hereditária de Êxodo, e encerrou em Ezequiel, capítulo 18, do 1 ao 4, que diz assim: esta palavra de Yahvé veio a mim nesses termos. Que quereis dizer? Quando citais este antigo adágio, que é provérbio, certo? O adágio é provérbio,
eu gosto de sublinhar, no meio do povo de Israel, os pais comeram uvas verdes. Olha, os pais, aqui ele lançou uma parábola, comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados, estragados. Então, o pecado dos pais foi para os filhos. É isso que ele quis dizer. Uvas verdes, saborosa, né? Ele provou na hora, mas apodreceu no filho, né? Tão certo que eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, olha que ele fez uma promessa, que jamais, nunca, jamais se mencionará esse dito popular em Israel. Olha aí. Todas as vidas são minhas. Então, verdade aqui, para ser esclarecida. Todas as vidas são de Deus. Todas. Né? E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Agora, deixa eu lhe dizer aqui. Encerrou aqui, então, a maldição hereditária. Certo? Glória a Deus. A paz do Senhor, Jairo Joabe. Profeta. Glória a Deus. Você também é. Eu vejo isso daí pela sua foto. Whitson Fernandes, glória a Deus. Pai do Senhor, Vaz. Deus é contigo. Olha, gente, então chegou ao ponto de que Deus cancelou a maldição hereditária aqui, em Ezequiel 18, do 1 ao 4, no versículo 4, ele cancela a maldição hereditária em Israel. No entanto, chegou nos tempos de Jesus, e Jesus disse, não. E lá o pessoal que estava no site estava comentando, responde por favor, vocês entendam que quando tiver um questionamento desse, um novo convertido, principalmente, ele vai ficar confuso. Indica este canal, indica mesmo, compartilha, manda aqui que eu aceito para eles participarem dos estudos, das meditações. Eu não vou por costume de igreja, eu vou por questões da Bíblia. O que a Bíblia fala, amém, eu falo. O que a Bíblia não fala, eu não vou falar. E quando é claro, eu digo que é claro. E quando não é claro, eu digo escolha uma posição, desde que siga esses princípios. Entendeu? Então, cada um tem uns textos que cada um pode escolher, não vai fazer diferença na salvação. Mas tem uns textos que realmente falam claramente, como esse que a gente leu no Ezequiel 18:4, que diz, todas as vidas são minhas, Deus falando. Então, claro, não tem o que discutir, todas as vidas são de Deus, né? A do pecador também? A do pecador também é de Deus. E como é que faz pacto com o diabo? Aí eles fazem pacto usando o livre-arbítrio, mas o diabo só quer a alma. Agora, dando aí, as vidas do final vai ser de Deus também. Agora, o que o diabo quer é obrigar, tirar o livre-arbítrio, escravizar, e a pessoa diz, sim, Senhor. E aí, perde a salvação. Mas a alma volta para Deus, porque a vida é que está no sangue, não é assim? Então, as vidas, alma, certo? Vidas. O sangue que diz que é vida é o que está correndo na veia do animal, não é o que está fora. Então, nossa galinha boa e galinha cabidela, podemos comer à vontade, certo? Em outro vídeo eu detalho melhor, explico melhor. Mas entendam, encerrou, e Jesus, é tanto que Jesus fala, e lá eles estavam dizendo, me explique porque então leia direito o texto, não sei o que, aquela coisa de deboche, sabe? Um espírita lá falando. E infelizmente os irmãos não estavam lendo a Bíblia. Leiam bem muito, porque eles estão lendo, viu? E não falou tudo, menos a maldição hereditária, certo? De Israel. Não existe para a igreja. Tinha um grupo aí que tirava até o calçado do pé para mostrar uma labachura de cântara, certo? Para dizer que era muito santo. Na minha casa, minha esposa tem que me chamar de pastor. E na minha casa só entra descalço, porque Moisés estava no monte e tirou a sandália. Sim, Moisés estava no monte que era sagrado. É diferente de você estar dentro da sua casa. Eu ando descalço da minha casa se eu quiser, mas eu não vou lá cobrar de ninguém. Então vamos lá. Continuando, Jesus esclarece que nem os pais, né? E nem ele pecou. Olha no 3, ó. Nem ele pecou, nem seus pais.
mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Pergunta: por que tem tanto paralítico? Kaline Marques e Elianeide Caldas, sejam bem-vindas em nome de Jesus. E aqui o que acontece? E por que tem tanto paralítico, então? Jesus prometeu curar todo paralítico, foi? Não existe promessa para isso, viu? Jesus não prometeu. Ah, mas não disse? E ele carregou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Vá lá em Mateus. Ivete Marques, abençoada, você chegou, aleluia. Pai do Senhor. Então, lá está dizendo assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não está mais. Entendeu? E lá em Mateus, ele mostra que para se cumprir a escritura, já se cumpriu essa escritura, quando ele curou o paralítico. Quando ele curou aquela pessoa aleijada. Quer dizer que não vale mais para hoje, pastor? Vale não, mano. Ô, glória. Não, Ivete? Então, o que acontece? Não vale para hoje. O que vale para hoje? É quando Deus quer curar através dos dons espirituais. Amém? Os dons valem até hoje. Dons de curar. Mas é quando Deus quer, amado. Você faz uma oração. Agora, vamos dizer que seja assim, porque esse raciocínio que eu vou dizer se encaixa. Vamos dizer que você veja um paralítico dentro da sua igreja. Toda noite que você vê ele, você não diz nada a ele, mas você está lá dizendo, Jesus, eu só vou sossegar meu espírito quando essa pessoa andar. E aí você está orando, e não vê nada, e está orando, e ele continua na cadeira de roda, está orando, mas você não sabe que ele começou a mexer o dedo, você não sabe que ele começou, ou ele chega lá e conta na cadeira de roda, e você diz, glória a Deus, porque eu orei, né? Então você sabe que Jesus cura, e eu não estou dizendo que Jesus não cura, eu estou dizendo que pela promessa da profecia, já foi cumprida. Entendeu? Então, não é pela promessa. Jesus nunca continua carregando até o fim da nossa vida e até a eternidade o castigo que nos traz a paz sobre ele. Não, isso foi na cruz, já aconteceu. E ele já curou pessoas doentes, enfermas e cumpriu a profecia. Pronto, está cumprida. Só que os dons, eles continuam, certo? São eternos. Eles não são perenes, que foi se acabando. Não. Os dons são eternos. Mas Deus usa como quer. E aí, quem tem o dom de curar, que use o dom de curar com dedicação. Você vai orar e a pessoa vai ficar curada. Senão, não existia doente, irmão. Quem tivesse um dom de curar, chegasse no hospital e demitia todos os médicos lá, porque só você, chegando na sua presença, curava. Entendeu, amado? Então, não é assim. Não funciona desse jeito. Você ora e, às vezes, Deus não quer fazer. Por algum motivo que ninguém pode questionar. Só Deus quer fazer. Mas, por que o diabo usa essas pessoas? Para machucar, para tocar nos crentes, não. Está tocando em Deus. Se lembre do que aconteceu lá na Babilônia, quando o Beltesazar estava tocando nos utensílios de Deus. A farra era dele, como disse uma pastora num grupo, Maranata, lá no Zap. A farra era dele. A farra era dele, a festança era dele, mas os utensílios eram de Deus. Se toca na gente, toca em Deus. E aí? Irano Show chegou, hein? Dessa vez está acompanhando. Então, amados, Hudson Rodrigo, seja bem-vindo. Jesus cura mesmo, velho. Cura sim. E cura pelos dons, né? É isso que eu quero deixar bem claro. Ele cura pelos dons. Mas o dom de cura, ele é um dom de inspiração. Quando eu for falar dos dons do Espírito Santo, uma matéria, vou fazer só sobre o Espírito Santo, vocês vão ficar fascinados. Mas os dons do Espírito Santo, um dos dons de inspiração, ou seja, que precisa
ser batizado com o Espírito Santo para ter, é o dom de cura, certo? Mas Deus pode dar uma outra maneira, revelando-se através de curas na palma da mão de uma pessoa sem esse dom? Pode, certo? Deus pode transferir, dar uma ordem, vá lá e toque, e você ser o canal da bênção. Que coisa maravilhosa, né? Você ser o canal da bênção. A paz do Senhor, Irane. E o que acontece? Então, aqui não tem nada a ver com reencarnação, não tem nada a ver. Porque senão, se fosse verdade esse versículo 2 aqui do João 9, quem pecou? Ele, eu teria que falar da reencarnação. Certo? Mas como Jesus repreende, ele repreende, e quem vai pegar a reencarnação é uma coisa de hoje. Na época, não existia isso, certo? Você tem que examinar a Escritura pela Escritura, né? Então, aqui, aonde é que a Bíblia fala absolvendo a reencarnação? Não existe. E encarnar é porque o verbo se fez carne, que João bota aqui com muita força. Adriana, seja bem-vindo. Marcos, Shirley, Santana, sejam bem-vindos. Joinha estão me motivando. E o que acontece? Tem que ser pela palavra. Você tem que ver a teologia da época. Como eu disse, vou repetir. 3 coisas para interpretar a Bíblia. Gramática, você tem que ler o que está ali. A segunda coisa é a história, certo? Que eu fui de novo para a teologia. A teologia daqui, deles, era o quê? Era que tinha maldição hereditária ainda, desde que lá em Ezequiel cancelou, Deus cancelou. Então Jesus disse, não, ninguém pecou. Foi para que fosse feita a obra de Deus, né? Agora, dos 5, olha só o que ele disse. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite, vamos falar um pouquinho sobre a noite. A noites e trevas é o mundo, certo? O tempo do anticristo, que é a grande tribulação. O 4 e o 5. Olha só, durante o tempo em que eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Só que alguns pregadores esquecem de buscar o contexto remoto lá em Mateus, onde diz que eu e você somos a luz também. Vocês se lembram da passagem lá de Mateus? Que tem em Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16, vai dizer que não é só Jesus que é a luz, mas ele passa a luz dele para a gente, e a gente vira sal e luz. O que é o sal? Sal bota dentro de uma boa feijoada, que eu amo, aleluia. Feijoada, vocês gostando, por exemplo, de um tocinho, oh, aleluia. E um baconzinho dentro, oh, Deus. Mas o que vai acontecer? O sal, ele não se mistura. Se botar para evaporar toda a feijoada, o que sobra? O sal. Porque o sal não se mistura. Porque o sal é o tempero, é o que dá naqueles programas que tem por aí de comida na televisão, eles falam que o sal é o tchan, né? É o tempero. Sem sal, tira o sabor. Então, o que é que você está fazendo como sal? O que você está se misturando? Você está fazendo tudo que os outros fazem? Ah, mas porque fulano faz, eu vou fazer também. Que sal é esse? Você não pode se misturar. Você tem que se misturar e se unir com brasa. Brasa com brasa, ela purifica. E sal é símbolo de purificação. Então, brasa combina. Aleluia! Faz a diferença no gosto, exatamente. Agora, este mundo sem um pingo de sabor, quem é que Deus colocou para ser luz quando ele foi embora? Os crentes. Eita, aleluia! Né? Os cristãos, né? Quando eu falo crente, não é só aquele que crê em alguma coisa, porque aí não é o diabo, viu só? Porque senão eu tirava os demônios tudinho.
É os demônios. Leia lá em Tiago que é os demônios. Eles creem e estremecem, mas não obedecem. Tremem de medo, porque sabem que existe um Deus. Mas eu estou falando de cristão. E quem crê, segue e permanece com Cristo. Não existe desigrejado e não é confiável quem é, certo? Para dar opinião qualquer. Ele nunca vai prezar pela noiva. Ele nunca vai prezar pela noiva, certo? Que a noiva, Paulo deixa muito claro que a noiva se reunia como igreja em um local, certo? Lá em Hebreus. E quem quer ficar sem igreja porque está decepcionado, porque fez uma ideia de céu na igreja e a igreja não é céu. A igreja sabe o que é? A igreja é oficina porque vem toda a milacria quebrada. Pau torto, ferramenta enferrujada e Jesus conserta. E vem o hospital. Vem todo tipo de gente doente, inclusive paralítico, e pode ser curado. Pode ser curado? Pode. Certo? Pode. Ah, glória a Deus. Então, Deus abençoe, Irane. Junto com você, com certeza é uma coisa boa. Certo? Jesus é lindo, né, não, Ivete? E aí, o que acontece? Aqui, as trevas vai ser o período do anticristo, onde Jesus, a igreja, vai ficar com uma limitação de poder. Certo? Mas o Espírito Santo vai permanecer com a igreja, mesmo a igreja, depois de arrebatada, aqui vai ter pessoas que vão confessar a Cristo pelo Espírito Santo, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é infinito e está em todos os lugares. Então, não posso dizer que ele sai da terra, não. Ele acontecia isso no Antigo Testamento, cumpria uma função e voltava, né? Um abraço a Walter. Walter, é um nome bonito. E o que acontece? Jesus é a luz e nós também somos. Está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Agora, amado, tem um momento quando você, certo? Ninguém te reconhece. É o momento da tua vitória. É o momento da tua vitória. Olha só, no 6 aqui, até o 12, ele vai dizer, cuspiu no chão, olha só, fez, numa versão da minha esposa, diz, fez liga, na minha diz, fez barro, e na corrigida diz, fez lodo, certo? Então, amém? Então, o que ele está querendo dizer? Que ele cuspiu e fez lama, certo? Até amolecer. E ali fez aquela liga, justamente a liga. Quer dizer o quê? Que o barro era bom, ok? Quando o barro faz a liga, o barro dos 200 que existe e alguma coisa, existe 8 que faz liga, só 8, certo? Que serve para modelagem. E aí, como é que se escreve, como é que se faz? É o olho do oleiro. Não é olheiro, viu? Olheiro de olhar, não. É leiro. Então, o que acontece? Ele ungiu os olhos do cego com aquela mistura que ele fez do barro. E em seguida ele disse, vá se molhar no tanque de Siloé. Aqui num lado era o tanque de Siloé, no outro era o de Betesda, no outro lado da cidade, certo? E lá era um lugar de banho público, certo? Então eles foram para lá e Jesus estava aqui no outro lado, porque ele diz, vá lá no tanque de Siloé, que significa enviado, certo? Então, o enviado foi quem? O Messias, certo? Siloé, em hebraico, é Shiloá, águas enviadas. Águas enviadas, quer dizer que a água corria. Para eles, águas vivas era a água que corria. Ana Célia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, o que acontece? Águas que corriam
certo? De um rio constante, era chamado pelos judeus de água viva. E o que Jesus disse, né, nas passagens anteriores? Venha a mim e jamais terão sede, mas vão correr rios de água viva. Está falando que o Espírito Santo age constantemente. Não fica parado. Então ele está santificando você, ele está ungindo você, ele está consagrando você, ele está honrando você. Com Deus é movimento, certo? É com movimento. O cego foi, lavou e voltou vendo. Né? Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam, então o cego deixou de ser cego e agora ele enxergava. E aí ele recebeu a vitória como vocês vão receber a de vocês e eu a minha. E aí vem a questão. Ninguém vai te reconhecer. É ele, é ela? Mas desse jeito? Mas eles não passaram por aperto? Eles não passaram pela modelagem de Jeová? Mas tem a hora da exaltação. Mas ele vai para outro país, ela vai também, já vão viajar de novo. Deus. Mas Deus chega aqui e faz assim, ó. Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Ninguém reconheceu ele. E aí levaram para as autoridades religiosas, certo? O homem que foi curado foi expulso. Sabe, aquele grupo de invejoso não vai querer você por perto, não. Então vai expulsar da presença deles. E que bom que isso acontece, porque assim a gente se livra de invejoso. Fala a Deus, ela está falando. E o que acontece? Então levaram o homem para fora, que fora cego, e à presença dos fariseus. Olhe, fariseu, eu volto a repetir. Vira e mexe vai falar aqui, mas quem não pegar num vídeo, pega numa parte e no outro. Fariseu é aquela pessoa religiosa, cheia de rituais, certo? Que até deixa de ir para o culto para assistir uma novela. Ele tem muito ritual, mas ele não é uma pessoa convertida, certo? Ele lê a Bíblia todo dia, mas não crê. Ele fala da palavra decorado, mas adultera. Fariseu, certo? Então ele vive externamente o evangelho. Você não vê algo saindo. A boca fala do que o coração está cheio. Se você fala muito de Deus, como eu estou falando aqui por esses dias no estudo, é porque você está cheio disso. Então você simplesmente diga, amados, amado, amada, me desculpe, mas a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que eu falo de Jesus, acho ele lindo, maravilhoso, falo da Bíblia e tal. E quem quer de Deus, a gente já falou aqui, ouve. E eu vou puxar aqui uma aspasinhas. Ouvir não é escutar, viu? Escutar é entrar por aqui e sair por aqui. Ouvir é entra aqui, desce pro coração. E enche a cabeça. E aí, o mover de Deus atua. Amém? É verdade. Fariseu sempre vai lhe apontar, vai buscar seus defeitos, mas ele está muito mais cheio de defeito que você. Como eu disse em outro vídeo, não que a pessoa vá à igreja para ficar errando, para ficar pecando, não. Mas você errando, você vai estar na igreja dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, deixa eu aqui. É melhor essa pessoa ou aquele que está olhando para você e condenando que está desviado, que não quer nem saber de Jesus? É claro que é melhor a pessoa que está na igreja, irmão. Porque na igreja a gente conserta. A igreja tem a palavra que moe a pessoa, moe o ego. E o mundo está largo aí, porta larga está aí. Então, o que acontece? O que acontece? Aqui, ele fala que os fariseus fizeram um interrogatório. Meu amigo, fizeram um interrogatório. E começaram a perguntar. Quem é você? Este homem não é de Deus. E começou a dizer que Jesus não era de Deus. Olha, se não era de Deus, se é o próprio Deus. Entendeu? Porque ele não guarda o sábado. Outros murmuravam. Como pode um homem, sendo pecador, realizar milagre como esse?
Sabe o que o cara disse? Eu nunca vi alguém responder uma palavra de fé. Se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu amo isso daqui. Jonas Aguiar, 250. Isso, Jonas. Obrigado pela ajuda. 250 tipos de barro. É? Você é o melhor? Obrigado, amado. E nós somos o melhor, né? Só existe 8 que serve para modelar, certo? São 250 tipos de barro, mas só 8 faz liga, certo? Só 8. Então, olha só. Vamos lá. Então, ele foi expulso da sinagoga porque recebeu a vitória. Então, se prepare para ser expulso de grupos que não quer ver a sua alegria. Não quer ver sua alegria, amada. Tem gente que não quer, certo? E vai sair de perto, né? Se prepare, porque se sua bênção for financeira, vai ter o grupo dos aproveitadores, que agora você não vê nem a cor, mas quando chegar, vamos começar. Amado, amada, né? Preste atenção. Se ligue agora. Quem está lhe ajudando na prova é que você deve ajudar. Que dizes tu a respeito dele, pelo fato que te abriu os olhos? Ele é um profeta. Pronto. Fechou, né? Então ele disse que Jesus era um profeta. Ele disse, acreditaram que era cego, foi recebido e fizeram outra pergunta. Este é seu filho, chamaram até os pais. Esse é seu filho que nasceu cego e que está enxergando agora? Aí ele disse, olha, eu não sei, sabemos que ele é o filho que nasceu cego. Mas não sabemos o significado dele estar vendo agora. Então, pergunte a eles, ele tem idade. Olha, a idade do cego era provavelmente, certo? Já maior um pouquinho, ou tinha 13 anos, ou era maior um pouquinho. A gente, na nossa cultura, a gente aprendeu que pela legislação, a Constituição, diz que é 18, certo? Mas em Israel é 13, depois que passa pela mitzvah, certo? Que é o teste de interpretação da lei, certo? Então, num 13, eles deveriam, com 12, deveriam chegar e na decoreba, certo? Só decorando. Com 13, eles deveriam saber interpretar. E aí era afirmado que aquela família era uma família de respeito, porque ensinava a lei de Moisés. Então, 13 anos era, no mínimo, a idade dele, ele tinha aqui, certo? Então, para o judeu, já era adulto, certo? E o nosso país não quer ajudar a pré-adolescente a se tornar cidadão de bem, deixando eles trabalhar em funções mais leves que seja, mas que ensinasse a ele ser honesto, a ensinar ele. E quando um pai vai ensinar, o Estado quer bater em cima. Sabe o que esse Estado está formando? Pessoas mimadas. Aí os Estados Unidos tirou a Bíblia. O que aconteceu agora? Tirando a Bíblia. Tirando a Bíblia, ele está do jeito que está. Uma catástrofe. Sem princípios. Querendo provocar uns aos outros. E oremos para que não venha uma terceira guerra mundial agora, certo? Porque rumor de guerra, tá aí os sinais dos tempos já. E aqui, indo mais adiante, no 18 ao 23, certo? Do 18 ao 23, vai ser, alguns não vão crer quando você for abençoado. Aí surge a calúnia, do 24 ao 34, certo? Calúnia, aonde está aqui? Olha só. E eles falaram isso, dele ter idade, por medo dos fariseus, que iam expulsar da sinagoga, e para um judeu isso era terrível. Então eles chamaram, de novo, o homem que fora cego e ordenaram, dá glória a Deus. Pois nós sabemos que esse homem é pecador. Eita, aleluia. Então, aí Jesus, o que ele retorquiu, se ele é um pecador, eu não sei. Todavia, eu era cego e agora eu vejo. Então, vejam aí que eles começaram. O que ele fez?
Como abriu teus olhos? Olha, perguntaram a mesma coisa. Quem é incrédulo, ele pergunta, pergunta, pergunta e não aprende porque ele não acredita na hora que você dá a resposta. É simples. É simples. Toda passagem fala de cego. E a coisa mais difícil, amado, não é você levantar alguém de uma cadeira de roda, não. Você faz uma oração, Jesus opera um milagre. É tirar o paralítico de dentro daquela pessoa. Não é levantar o paralítico. É matar o paralítico dentro dele. Ele acredita fielmente que nasceu para ser assim. É cego de nascença. É um resto, é um zero à esquerda. Tem problema de personalidade, tem traumas, tem tudo dentro dele. É que nem você que está assistindo esse vídeo aqui, talvez tenha alguma coisa que lhe trava, lhe causa medo, pânico. Você não aguenta muito tempo sem começar a reclamar, murmurar e dizer que você não serve. Por que você não serve? Porque os outros podem ter um emprego bom e você não pode. Porque essa ideia de que um pastor tem que andar num Fusca, certo? Com uma porta de uma cor e com outra de outra. Pobre do Fusca, né? Tem gente que gosta. Mas por que um pastor ele não pode, para fazer a obra só? Não, para fazer a obra também. Qualquer pastor de verdade, de vergonha, ele vai dizer: eu quero carro para passear, mas também eu quero carro para ir ali, ó, na casa daquele irmãozinho, porque ele está precisando de uma oração. Quem é o pastor que Deus nunca fez isso? E que não vai porque está a pé. É distante aquele irmãozinho. Então, por que um traficante pode ter um carro de ganhos desonestos e um pastor não pode ter um carro bom? Não precisa ser grande não, mas um carro bom, né? Tem gente que gosta de carro pequeno, pode ter um Logan, pode ter qualquer outro aí, mas um carro pequeno. E por que o pastor, porque é pastor, não pode? Parem de acreditar nessa mídia de esquerda e de direita, viu? Pare aí. Porque tem mídia que é de esquerda, tem mídia que é de direita. Eles não podem bater tão forte. Se vocês não sabem, o Estado, ele dá uma concessão para que o canal de televisão funcione. Certo? Tem isso daí. Então, se o canal de televisão bater com força, eles tomam a concessão e o canal fechou. É o que eles ganham de presente. Então, eles ficam aquela notícia seca, doidinho para meter, né? Bater. Então, por que uma apresentadora aí, com um dono de uma grande emissora, na hora que foi receber o troféu de presente, por que ela foi repreendida? Porque se não tirava a concessão dele. Entendeu, amados? Não pode. Não podem acreditar numa mídia quando diz que a igreja roubou, que a igreja fez isso. Que igreja? Será que a de você está roubando? Tá não, amado. Tá não. Não é toda igreja que faz isso, não. E não é a igreja toda, não, que dentro daquele irmãos ali, vamos dizer que 10, tem 10 irmãos ali, mas a igreja com 60 membros, tudinho estão querendo ali dentro da igreja, estão tudinho errado. Eu não posso pensar dessa forma, porque eu posso acreditar que uma pequena parcela está lá dentro e é joio. Joio só dá folha, certo? Então vamos continuar aqui. A calúnia foi do 24 ao 34, depois vocês vão vendo nas calúnias que ele vai dizendo, né? Ele vai dizendo que é para dar glória a Deus e tudo mais. Aí ele pergunta: vocês querem crer nele? Ele disse: nós somos discípulos de Moisés, né? Tu sim é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, enquanto esse sujeito, veja aí, a calúnia, nem sabemos de onde vem. Então, amados, ele está aqui na calúnia, né? Ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim, ele me abriu os olhos. Não tem contra-verdade. Era fato, abriu os olhos dele. Ainda tem homens de Deus, Luciana, de Jesus. Tem sim, e muito. Vocês sabem por que Jesus ainda não arrasou com o Brasil? É por causa do povo dele que está aqui. É por causa do povo dele.
Você sabe a mobilização que qualquer canal de televisão faz. Eles batem no crente. Mas quando o crente se une no Facebook para dizer, eu não vou assistir mais o tal canal, eles tiram novela até do ar. Por quê? Porque, por mais que não queira aceitar, enquanto eles mantiverem um canal família, umas coisas família, que novela não é. Tem muita coisa. Vocês observem por trás da cena o que é os quadros que aparecem. Aparece quadro nu, aparece lésbica se beijando. Isso não é novela para vocês assistirem, certo? Agora, quer uma novela? 10 Mandamentos. Aleluia. O que acontece? Eu estou querendo dizer para vocês que tudo que tem os princípios de Deus é seguro. É seguro. Então, quer dizer que você só vai ver Bíblia? Não, amado. Mas você tem que viver a Bíblia lá fora. Entendeu? Você tem que viver a Bíblia lá fora. Não pode você chegar e ficar bitolado. Não, eu vou ter que andar de gravata, vou ter que andar debaixo de um sol quente com uma calça jeans. Bota uma bermuda se for pra praia, amado. Que mal tem? Sabe por quê? Porque não é escândalo. Agora você não entra no tribunal com a bermuda, claro. Mas você entra num dia de sol, você entra? Não, né? Amados, eu vou só aqui dar botar aqui no carregador, certo? Só uma baixadinha aqui para botar na tomada. Pronto, obrigado. Desculpa aí, mas o computador pediu bateria. E o que acontece, amado? A gente tem que ser cristão, mas não ser fanático. Preste atenção nisso daí. Tem gente que bota tanta coisa externa que ele vira um fariseu. Sabe? Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, você tem que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Eu fiz uma pergunta simples. Prudência é externo ou interno? Ela ficou assim. Eu disse, é interno. E disse, e por que a simplicidade tem que ser externa? Entenderam, amado? Simplicidade é interna. Vá pesquisar a palavra de simplicidade no dicionário. É a mesma coisa de discrição. Discreto, decente. É interno. A sua roupa é um reflexo do que você é dentro. Se ainda tivesse um homossexual dentro de você, você estava de brinquinho. Porque o corpo pede aquilo. Eu boto correntinha sim, uma corrente masculina sim. Boto um adornozinho, boto sim. Vou dizer que eu não boto não. Mas eu boto, aí chega alguém e diz assim, pastor, gostei. Eu disse, tome de presente. Então, amados, eu já dei muito de presente e recebo também. Mas por isso, amado, não quer dizer que seja pecado. Certo? Na Bíblia não diz que é pecado, mas diz que o homem usar um brinquinho, tem cabelos, né? Tem mulher com cabelos aí e tal. Vocês bolam de rir, se eu for falar de uso e costume, certo? De certas igrejas, vocês vão bolar de rir, certo? E eu vou gravar um vídeo só com isso, mas sem ser nesse horário. Então, continuando aqui, eles caluniaram, falaram mal, certo? E então tu que nasce repleto de pecados pretende nos ensinar e o excluir. Mandaram ele embora, certo? Então, aleluia. Os cegos receberão a visão, do 35 ao 41, e a gente encerra. Olha só, Jesus ouviu que havia expulsado, o qual encontrou e lhe disse, acreditas tu no Filho de Deus? Agora, o que essa passagem quer falar? Fé não é uma fé ignorante, certo? Fé, ela precisa de informações racionais. Vamos a algumas? Eu vou dar aqui um exemplo, lá da tentação no deserto, Mateus 4, se eu não me engano, Lucas 4. Olha só. Se tem religião, tem pecado. Nem sempre, porque a função da religião, ela tem uma função. A função da religião é terrena, certo? A religião que Deus quer, ele inclusive diz, né? Religião vem mais do religare, ou seja, fazer uma religação com Deus. A comunhão foi quebrada com Adão e Eva. Pronto, a partir dali surgiu religião, certo?
Mas nem tudo que se diz que é religião é religião. Em outro vídeo eu explico também. Mas para ter religião, você tem que ter um livro, né? Tem que ter. Pastor, faça um vídeo sobre quantos e qual tipo de religião. Pode ser, tem muitas, mas eu vou dizer pelo menos o padrão de uma religião, tá bom? E um deles é ter que ter o livro. Então tem gente que não tem um livro oficial. Então não pode ser dito que é uma religião. Por exemplo, de pecados, 2050. 2050, só no novo. Então, mas a gente passeia-se pelos 10, né? Dos 10 tem 9 no Novo Testamento. E aí eu vou dar situações. Pode ser, eu vou falar. Agora eu vou fazer, tem que fazer num dia que eu não grave a live. Tá bom assim? Então o que acontece? Vocês têm que estar cientes de uma coisa. A sua fé, ela precisa ser informada. Ela precisa ser confrontada. Um ateu é religião? É não. Certo? É uma religião, mas é uma religião parasita. Ela se apoia no cristianismo, na ideia que não existe um Deus. Mas, olha só. Se o ateu ele não quiser ser ateu, ele pode? Pode. Mas não tem pecado que condene ele a isso, não? Não. Sem Deus também, no entanto, o ateu fica doido com isso. Mas sem Deus, se Deus não existisse, não teria razão para ninguém ser moralmente correto. Eu faço o que eu quiser. Quem é os outros para mandar em mim? Porque não existe um Deus para mandar em mim. Então, mas eles não sabem responder essa, certo? Então, o ateísmo ele não tem um livro definido, então ele não é religião, certo? É por isso que eles dizem que não é uma religião. No entanto, eles creem em um Deus, aí já começa a se transformar numa religião. Então, ele definiria o ateísmo como uma filosofia religiosa, certo? Eu definiria assim, a mistura dos dois. Então, ele começa aqui a perguntar: acreditas tu no Filho de Deus? Ou seja, tem que ter um mínimo de informação. Veja que ele pergunta: quem é ele, Senhor? Ó, quem é ele, Senhor? Para que eu possa nele crer. Então, às vezes, precisa-se de essa informação, certo? Precisa dessa informação. Então, mais na frente ele disse, Jesus disse: tu o estás vendo, é este que te fala. Foi simples, né, a conversa? Então declarou o homem: Senhor, eu creio. Eita, vem para Jesus, joga a rede, faz o apelo aí, glória a Deus. Pegou ele. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, que a gente diz que não pode julgar, né? As pessoas ensinando errado, pode julgar e deve julgar, certo? A fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Foi um julgamento, não foi? Ó, ele fez um julgamento. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que, qual é a finalidade do julgamento? Que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quem era o que estavam vendo ali? Diziam que estava vendo tudo, os fariseus, os judeus. E quem é que não estava vendo? O pecador, paralítico de nascença. Voltou a enxergar, né? Aliás, cego de nascença, né? Voltou a enxergar. Então, o que acontece? Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Aí entra aquela frase: se a carapuça coube. Teve uma pessoa uma vez que veio, eu dei a doutrina, e você sabe que a doutrina a gente tem que fazer pela palavra. E claro, quem está errado dói, né? E doeu em alguém. E ele veio no final do culto me perguntar, mas veja o disparate de perguntar uma coisa dessa a um pastor. Pastor, o senhor doutrinou só para mim, foi? Não, não existe isso. Mas eu disse: amado, como o senhor viu, eu
estava falando para toda a igreja, né? Mas doeu no Senhor, não foi? Por que doeu no Senhor? Né? Então, se a carapuça coube, ele realmente se doeu. E, claro, o dízimo dele era alto, né? Queriam que eu ficasse do lado dele e eu não fiquei. Eu sou do lado da verdade. Eu não falei nada e ele se doeu. Eu só falei a Bíblia. E, por sinal, pediram sobre língua, e ele era linguarudo. Então, falei só na mensagem, não apontei ninguém, que isso não pode se fazer, viu? Afirmou Jesus, se vós fosseis cegos, não seriam culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por esta razão, o pecado persiste dentro de vós. É aquela coisa, você peca e não sabe que está pecando, aí Deus bota, joga, não, ele é ignorante, né? Eu vou esclarecer ele primeiro, para dizer a ele, ele vai se arrepender, porque ele não sabe que está pecando. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Aí você descobre que é pecador e diz assim, não, mas eu vou continuar pecando. Isso atua, o diabo atua muito, a fé precisa de um pouco de informação, tá certo, amados? Então aqui encerramos o estudo, mas para que vocês entendam. Muitas das vezes a pessoa precisa e tem que examinar muito bem a sua vida. Ore se você está errando em algum ponto e ore para Deus libertar. Não aceita a enfermidade na sua vida. Não aceita a dificuldade na sua vida. Deus não lhe quer sofrendo. Amém? Deus não lhe quer sofrendo. E Deus quer você sim, mas na bonança e na luta com Ele. Da fornalha, qualquer um livra. Olha, não entra na fornalha não. Você não vai só aqueles dali para ser queimado. Qualquer um faz isso. Mas dizer, vão na fornalha que eu entro com vocês e o fogo não vai queimar, só tem um. Tá certo? Então, se alguém quer confessar a Cristo hoje, depois de ver esse estudo, e sentiu Deus no seu coração, na hora que chegar esse vídeo na sua presença, diga, eu confesso a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. E creio que Deus o ressuscitou dos mortos e você será salvo. Em seguida, vá para uma igreja evangélica e não saia de lá até o dono da casa mandar, que é Jesus. E ele nunca vai mandar você sair de lá, tá certo? Porque ele lhe ama e quer você lá. Então não saia por causa de ninguém. Saia só se o dono da casa mandar. Ele disse isso para mim um dia e disse, só saia se eu mandar, que eu sou o dono da casa e quem manda sou eu. Então, até hoje eu permaneço fiel a ele por causa disso. Tá certo, amados? A paz do Senhor e até a próxima. Irane, vou sim, certo? Fazer, tá certo? Mas vai ser num dia que eu não fizer a live, porque isso daí denota um tempinho, tá bom? A paz do Senhor e Deus os abençoe.